Você vai aprender física, eu garanto. Um avião em voo horizontal voa a favor do vento com velocidade de 180 km por hora em relação ao solo. Na volta, ao voar contra o vento, o avião voa com velocidade de 150 km por hora em relação ao solo. Sabendo-se que o vento e o módulo da velocidade do avião em relação ao ar permanecem constantes, o módulo da velocidade do avião e do vento durante o voo, respectivamente, são 1312223, 1312223. Bora lá, lembrando, 1, 2, 3. 3 é quem a gente vai considerar nosso referencial fixo, que aqui no caso é o solo. 2 é quem arrasta. E aí o avião no ar, é o ar quem é o fluido em movimento, então ele é quem provoca o arrasto. E quem é arrastado? O avião. Então a gente já sabe, 1312223, velocidade de 1 em relação a 3 é igual à velocidade 1312223, 1 em relação a 2 mais 2 em relação a 3. No caso, a gente vai ter que a velocidade do avião em relação ao solo vai ser igual, somando vetorialmente a velocidade do avião em relação ao ar, mais a velocidade do ar em relação ao solo. E aí a gente tem duas situações. Ele diz que voa a favor do vento e contrário ao vento. Ora, quando é favorável, a gente vai ter esses dois vetores com o mesmo sentido. Então, trabalhando em módulo, a velocidade do avião em relação ao solo vai ser a velocidade do avião em relação ao ar, mais a velocidade do ar em relação ao solo. Nesse caso, dando 180 km por hora. E no segundo caso, quando é contrário, a gente vai ter a velocidade do avião em relação ao solo, sendo a velocidade do avião em relação ao ar, menos, porque está contrário, a velocidade do ar em relação ao solo. Nesse caso, dá 150. Aí olha que fácil. Para a gente encontrar esse primeiro termo, é só a gente somar essas duas expressões. 2 vezes a velocidade do avião em relação ao ar vai ser igual, 1 menos ele mesmo dá 0, 150 mais 180 dá 330. Então a velocidade do avião em relação ao ar é a metade de 330, dá 165 km por hora. E para calcular o outro termo? Muito simples, é só subtrair. Velocidade do avião em relação ao ar menos velocidade do avião em relação ao ar é 0. Velocidade do avião em relação ao solo menos velocidade do avião em relação ao solo dá 2 vezes a velocidade do avião, do ar em relação ao solo. Aqui é ar em relação ao solo menos ar em relação ao solo. Fica mais, dá 2 vezes. 180 menos 150 dá 30. Então, passo 2 dividindo, a velocidade do ar em relação ao solo vai ser a metade de 30, que é 15. Como ele pergunta qual é a velocidade do avião em relação ao ar, 165, e do ar em relação ao solo, 15, a alternativa que diz isso para a gente é a da letra A. A de aprovação, fera. Aprovação que é seu destino. Questões como essa, olha só, é só lembrar 1312223 e resolver o sisteminha. Simples, simples, simples. E aí, fera, já merece seu like? Então cai matando aí nesse like, já sabe. Se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo.
Um homem parado numa escada rolante leva 10 segundos para descê-la em sua totalidade. O mesmo homem leva 15 segundos para subir toda a escada rolante de volta, caminhando contra o movimento dela. Quanto tempo o homem levará para descer a mesma escada rolante, caminhando com a mesma velocidade com que subiu? Fera, para a gente resolver essa questão, a gente vai ter que analisar 3 situações. A primeira, o homem desce a escada sendo apenas levado pela própria escada, já que ele está parado em relação a ela. E aí, nesse caso, ele vai percorrer a distância entre um piso e outro, e diz a questão que gasta 10 segundos para isso. Depois ele vai caminhar contra o movimento da escada, já que a escada levou de cima para baixo, o sentido do movimento da escada é de cima para baixo. Então, se ele sobe, ele vai caminhar contra. Então, subindo, ele vai contra o movimento da escada. E, por fim, ele desce a escada caminhando sobre ela. Então, ele vai estar a favor quando ele está descendo. É algo semelhante a gente pensar que o homem está fazendo o papel de um barco e aqui o movimento da escada está fazendo o papel da correnteza. Quando o homem está parado sobre a escada e ela se desloca levando ele, essa velocidade da escada é a velocidade de arrasto. Quando só a escada tem movimento, a velocidade do homem em relação ao solo é a própria velocidade da escada em relação ao solo, já que do homem em relação à escada é igual a zero. E a gente pode encontrar essa velocidade dividindo o deslocamento, que é a distância que separa os dois pisos, pelo intervalo de tempo do movimento, 10 segundos. Quando ele está subindo, ele vai contra o movimento da escada, então a velocidade do homem em relação ao solo é a velocidade do homem em relação à escada menos a velocidade da escada em relação ao solo. E neste caso, a velocidade do homem em relação ao solo pode ser encontrada dividindo a distância que separa os dois pisos, d, pelo intervalo de tempo gasto nessa subida, 15 segundos. Por fim, descendo a escada, está com o movimento a favor do movimento da escada, a velocidade do homem em relação ao solo vai ser igual à velocidade do homem em relação à escada mais a velocidade da escada em relação ao solo. E neste caso, a gente vai ter a distância d percorrida por um intervalo de tempo que eu não sei quanto é, que é exatamente o que é pedido na questão. Perceba que, olhando assim, a questão parece toda literal e com muita letra para a gente trabalhar. Mas se você olha com cuidado, a velocidade da escada em relação ao solo é conhecida. A gente pode substituí-la aqui. Como eu não sei quanto é a velocidade da escada em relação... a velocidade do homem em relação à escada, essa informação a gente tem que dar um jeito de tirar daqui. Como? Simples. Traz esse sistema formado por essas duas equações para cá e aí já substitui o valor da velocidade da escada em relação ao solo por d sobre 10. Eu vou ficar aqui com velocidade do homem em relação à escada menos d sobre 10 é igual a d sobre 15. Velocidade do homem em relação à escada mais d sobre 10 é igual a d sobre o intervalo de tempo ΔT, que é o que eu estou procurando. Perceba que aqui eu tenho d, aqui eu tenho d, em todos os termos menos esse. Então a gente tem que dar um jeito de eliminar a velocidade do homem em relação à escada. E como é que a gente pode fazer isso? Muito simples. Basta que a gente subtraia uma equação da outra. Porque quando a gente faz isso, eu vou subtrair a que está embaixo menos a que está em cima. Eu vou tirar de cima da de baixo.
Tanto faz, eu posso fazer a de cima menos a de baixo ou a de baixo menos a de cima. Fazendo a de baixo menos a de cima, velocidade do homem em relação à escada menos velocidade do homem em relação à escada dá zero. A gente consegue retirar a informação que a gente não tem. Aí a gente agora vai fazer d sobre 10 menos d sobre 10. Menos vezes menos é mais. Então, eu tenho d sobre 10 mais d sobre 10, que é a mesma coisa que 2 vezes d sobre 10. E isso é igual a d sobre ΔT menos d sobre 15. Percebe que d aparece em todos os termos? No numerador do primeiro, no numerador do segundo e no numerador do terceiro termo. Então, se ele aparece em todos os termos, eu posso simplificá-lo. Dividindo os dois termos por d, sai esse d, sai esse d, sai esse d, e eu fico com 2 sobre 10, que é essa fração primeira, é igual a d por d dá 1, 1 sobre ΔT menos 1 sobre 15. Perceba que esse monte de informações algébricas que se transformaram nesse outro monte se simplificam e viram essa expressão simples com um único termo faltante, que é exatamente o que a gente está procurando. A gente pode tirar então aqui o mínimo múltiplo comum dos dois membros, entre 10 e 15 dá 30. Eu poderia até simplificar aqui se eu quisesse. 10 e 15, o mínimo múltiplo comum é 30, então eu tenho 30 ΔT, porque aqui eu tenho um ΔT. E aí eu faço 30 ΔT dividido por 10 é igual a 3 ΔT, vezes 2 dá 6 vezes ΔT. 30 ΔT dividido por ΔT é 30, 30 vezes 1, 30, menos 30 ΔT dividido por 15 dá 2 ΔT, vezes 1 dá 2 ΔT. Como eu tenho o mesmo denominador nos dois lados da equação, eu posso simplificar sem prejuízo. E aí agora eu tenho 6 ΔT é igual a 30 menos 2 ΔT. Mudando esse 2 ΔT, ele vai vir somando. Aí eu tenho 8 vezes ΔT é igual a 30. Eu vou ter aqui no canto que ΔT é igual a 30 dividido por 8, que é igual a 15 dividido por 4, que é igual a 7,5 dividido por 2, que é igual a 3,75. 3,75, então, é a nossa resposta, e a alternativa que dá esse valor é a da letra B. B de boazinha, tranquila, fácil de fazer. Agora, cuidado, muitas letras assustam. É só organizá-las e saber como operá-las para que elas se simplifiquem. Tranquilo?